Bom dia, na paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje, 10 de agosto de 2025, domingo, um lindo dia, Dia dos Pais, onde nós comemoramos um dia tão importante e eu quero parabenizar a todos os pais que estão aqui comigo agora e dizer para você que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. O nosso devocional de hoje está em Salmos capítulo 103, o versículo 13 e o 14, que diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quando nós vimos este texto tão importante da palavra de Deus sobre o Pai, Ele está nos dando um exemplo. Deus, o Senhor, Ele é o nosso maior exemplo. É o nosso exemplo em tudo, né? E a palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa, é tão gloriosa, que Deus deixou para todos nós, escrito na sua palavra, aquilo que Ele quer que nós coloque como exemplo nas nossas vidas. E aqui onde está escrito, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso maior exemplo em tudo. E Ele deixou registrado na sua palavra. E aqui Ele diz, assim como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que os pais, né, são o nosso maior exemplo. Nós seguimos o exemplo dos nossos pais. Por quê? Porque é através deles que nós aprendemos a andar, falar, ser alguém na vida, é através dos exemplos que nós podemos ter dos nossos pais para nós poder seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é cheia de exemplos maravilhosos de pais amorosos que cuidaram dos seus filhos, que se sacrificaram, que fizeram tudo o que puderam para dar o seu melhor, para dar a educação, para dar o conforto, para trazer a provisão para os seus lares, né? E aqui, na palavra de Deus, nós vimos exemplos gloriosos da parte de Deus, quando Ele mesmo é o que providencia tudo que nós precisamos. Ele é o maior exemplo de pai. Ele está sempre pronto, de braços abertos para nos acolher, para nos ajudar, para nos incentivar, para nos dar graça, para suportar as adversidades da vida. E Deus, Ele nos deixou escrito na sua palavra o exemplo dele, para que nós, como pais também, nós possamos colocar em prática com os nossos filhos, conduzir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, a amar o Senhor. E nós vimos tantos textos maravilhosos da palavra de Deus aqui, em Êxodo capítulo 20 e o versículo 12, Deus ordenou honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te dá, para que você possa ter uma vida longa e abençoada. É o mandamento do Senhor. Deus deixou isso instituído na sua lei, para que os filhos possam observar isso e viver bem. A outra palavra de Deus que nós podemos ver que também é muito importante nós observarmos, é que ele diz que o filho sábio, ele é a alegria do seu pai. Em Provérbios capítulo 10, versículo 1, o sábio Salomão, né, usado por Deus, ele escreve vários conselhos para os filhos honrarem os seus pais, e para os pais também saber conduzir os seus filhos com amor, com carinho, com dedicação, sabe? Dando um exemplo de amor, porque muitas vezes nós, como pais, queremos o amor dos nossos filhos, mas muitas vezes nós não sabemos demonstrar este amor. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Em Mateus capítulo 6 e o versículo 9, pela primeira vez na história, Jesus Cristo ensina o homem a dirigir-se a Deus como Pai, né? Na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando ele usa esta oração para ensinar os discípulos a orar, ele está se dirigindo a Deus como Pai e
incentivando os discípulos também a se dirigirem a Deus como Pai. Por isso que nós podemos hoje, nesse Dia dos Pais, ter o nosso Deus como nosso maior exemplo em tudo, de doação, exemplo de amor, exemplo de condução, e que eu e você possamos também observar a palavra de Deus e colocarmos em prática. É um dia importante, é um dia que nós devemos sim honrar os nossos pais, honrar cada um deles. Por quê? Porque eles são merecedores de serem amados, de serem honrados, de serem lembrados. É preciso fazer isso nesse dia tão importante. Honrar os pais, para que eles possam se sentir amados por nós. Que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, possa, nesse dia, nos dar graça para poder observarmos os mandamentos de Deus e colocarmos em prática na nossa vida. Que o Espírito Santo alegre o teu coração. E você, pai, que quem sabe, hoje, por estar longe dos teus filhos, por vários motivos, talvez você esteja triste, quem sabe porque você não vai poder receber um abraço. Mas deixa eu te dar uma notícia. O Pai dos pais, o verdadeiro Pai, o nosso Deus, Ele está neste momento te abraçando e te dizendo que Ele está trabalhando e que daqui a pouco as coisas vão se ajeitar e tudo vai dar certo. Você vai voltar a viver em paz, estar alegre, estar feliz, convivendo com seus filhos, para que a palavra de Deus se cumpra, que Deus está no controle da nossa vida. Eu te dou meus parabéns nesse dia e peço a Deus uma bênção especial sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu oro por cada uma pessoa que está comigo agora. Que o Senhor alcance ela e dê a ela a tua bênção, a tua graça, a tua proteção divina, iluminando, conduzindo, Pai, em todos os seus caminhos, endireitando os seus caminhos e trazendo alegria, trazendo paz. Quem sabe aquele que não tem mais o seu pai, que esse dia o Senhor, Pai, possa abraçar como um pai amoroso, trazendo alegria para o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Se você tem o teu pai, não esqueça, procure. Se não é possível estar junto por causa da distância, mas ligue, mande uma mensagem, faça alguma demonstração de carinho para que ele se sinta amado por você também. Fique na paz do Senhor, dá um like aí no nosso canal e que Deus te abençoe.